amigas e amigos do Medita Caos. Eu sou a Babi e hoje eu trago para vocês mais uma previsão semanal com o Tarô da Bruxa para a semana do dia 9 ao dia 15 de agosto de 2021. E como sempre, antes de nós começarmos a nossa previsão, os nossos conselhos para a semana com o tarô, eu falo um pouquinho sobre o céu da semana, como é que estão os astros nessa semana e essa influência astrológica. Nós já começamos a semana bombando com muita energia, justamente essa energia que vem do signo de Leão, porque a lua nova acontece no signo de Leão, trazendo essa influência para toda essa lunação, isto é, até a próxima lua nova no mês que vem no signo de Virgem. Então, nós vamos ter essa influência leonina, trazendo as questões leoninas como o ego, o amor próprio, a criatividade, a energia, a força pessoal, o magnetismo, a capacidade de se colocar diante das situações com muita intensidade. Então, essa influência já traz muita intensidade para esse nosso período até a próxima lua nova. E aí, nessa semana, nós temos uma série de aspectos muito tensos, até no miolo da semana, que trazem, assim, muitas questões para serem resolvidas. É uma semana em que não há como escapar de resolver algumas questões importantes, sejam elas questões internas, sejam elas questões da relação entre as pessoas, sejam elas questões que sejam ligadas à maneira como a gente se relaciona com o mundo. Então, tem um monte de elementos aí que nós vamos falar. Primeiro, já vou falar de outra questão que é contínua, né? Que tem pelo menos mais uma ou duas semanas de intensidade aqui, que é a oposição de Virgem com Netuno, que já vem desde a semana passada. Então, nós temos aí Vênus em Virgem em oposição com Netuno. E o que acontece? Vênus traz elementos das nossas relações interpessoais e das nossas finanças. Netuno, como está ali retrógrado, tem essa influência de nos mostrar o que está nebuloso, o que está mal resolvido, o que não está claro, né? São as nossas autoilusões, as nossas interpretações equivocadas. Então, Netuno traz à tona todo o lado de Vênus que pode estar confuso nas nossas vidas de alguma maneira. E isso já é um presentão para que a gente tenha que resolver essas questões. Por que eu digo que é um presente? Porque é uma oportunidade da gente se livrar de algumas coisas que estão muito pesadas há muito tempo e guardadas. Então, é o momento de se mexer em coisas que estão acumuladas dentro de nós, ou coisas que estão trancadas ou engasgadas na nossa garganta. Na semana passada a gente já teve questões de comunicação. Nessa semana não é uma questão de comunicação. Essa semana nós temos elementos muito marcantes, né? Porque a lua aspectada com Marte na terça-feira já vai trazendo conflito, dificuldade de expressar os nossos sentimentos, de nos colocarmos em termos da nossa emoção, conciliar os desejos que a gente tem com a realidade, com as situações do nosso contexto do dia a dia. Depois nós vamos ter ainda mais essa influência aí de Netuno. A Lua vai se juntar a Vênus nessa oposição a Netuno, intensificando ainda mais
exigindo que a gente traga das profundezas da nossa alma aquilo que está doendo, incomodando, né? E tudo isso culmina no final de semana com a nossa lua em Escorpião. Aí sim, porque vai ter um aspecto bem forte com Plutão, que é o regente de Escorpião, fazendo com que a gente realmente tenha que se confrontar com o que há de obscuro. É uma semana de trazer à tona coisas que estão guardadas, escondidas, ocultas, às vezes até a gente escondendo da gente mesmo, né? E não aproveitando a oportunidade de fazer uma faxina interior, de realmente eliminar as coisas que não nos fazem bem. Então, justamente por essa energia tão densa que a gente precisa varrer, eu já trouxe aqui a vassoura da bruxa, eu já trouxe aqui a obsidiana, que é para eliminar essas obsessões internas, eu já trouxe aqui a hematita, que é purificadora também. São todas pedras de purificação e limpeza de uma maneira ou de outra. Então, vocês já podem ir escolhendo entre essas pedras para que a gente possa ter o conselho de como lidar com essas questões aí nessa semana. Certo, gente? Como sempre, eu vou pegar um servidor de Tom Kelly, né? Um dos 40 servidores de Tom Kelly para cada uma das nossas pedras. E aí nós vamos dar prosseguimento ao nosso conselho semanal. Nós vamos separar aqui um servidor para a nossa obsidiana, um servidor para a nossa vassoura de bruxa e um servidor, dois não, vamos com o de cima. Olha, esse aqui tá querendo dizer mais do que tá dizendo. Então, um servidor para nossa hematita. É um momento de purificação mesmo, com certeza. Certeza absoluta, gente. Não dá mais, tem muita coisa acontecendo e isso não é só na vida pessoal da gente. A gente olha todo esse monte de informação pulsando ao nosso redor, um monte de questões que têm que ser resolvidas vindo à tona. Então, é o nosso país aí com um monte de coisas para serem resolvidas. Tá muito claro aí que é uma energia que vem do cosmos, que nos atinge, que nos envolve, que reflete essa realidade. Eu não gosto de pensar que são as estrelas que mandam na vida da gente, mas existe uma sintonia, uma sincronicidade entre o que acontece no céu e o que acontece aqui. Então, as coisas acabam funcionando em harmonia. Dá para interpretar assim como está em cima, está embaixo, né? Então, o céu e a terra interligados. Vamos aqui separar as nossas cartas de tarô para as nossas pedras. Eu botei só duas. Hoje eu tô avoada. Vamos lá. Tô dizendo, a energia tá toda estranha, mas vamos lá. Você já escolheu a sua pedra? Posso começar? Aqui nós temos a obsidiana, que é uma pedra vulcânica muito poderosa, que eu recomendo inclusive cautela ao usar,
porque ela realmente auxilia a trazer à tona questões que estão mergulhadas dentro de nós. Como uma pedra vulcânica, ela ajuda a trazer para fora de nós questões que têm que ser vistas, olhadas. Não é à toa que ela se chama obsidiana, porque ela quer nos auxiliar a resolver as nossas obsessões. Não apenas as nossas obsessões internas, mas também as questões espirituais. Então ela é uma pedra muito forte, muito importante no trabalho mágico e no trabalho de cura, né? Então vamos à nossa obsidiana poderosíssima. Para você, obsidiana, essa é uma semana de olhar para suas emoções de uma maneira muito prática, tomando decisões a respeito do que precisa ser realizado. Você tem que olhar para suas emoções, bem em sintonia com o que está aí do astral, né, do astrológico, né? Você tem que olhar a Rainha de Copas apontando a necessidade de considerar o que você sente, mas ao mesmo tempo conduzir as coisas de uma maneira bem concreta, ligada à racionalidade, mas não no plano mental, no plano prático, naquilo que precisa ser executado. Você precisa não deixar que as suas emoções interfiram naquilo que você tem que fazer. Você tem todos os recursos para fazer isso que eu estou dizendo que é necessário. Você não está desprovido de recursos, mas é só uma questão de administrar os sentimentos, porque eles vão estar realmente interferindo na movimentação e na execução das suas tarefas. Preste atenção nisso e evite se prejudicar em questões práticas por conta das suas emoções. Aqui nós temos o exaurido mostrando que esse é um momento que talvez você esteja se sentindo muito cansado, muito sem energia, muito drenado. E isso é um momento. Preste atenção nisso. Procure avaliar quais são as coisas que estão trazendo esse cansaço, essa exaustão. Faça essa meditação do exaurido para conseguir olhar em profundidade e eliminar as coisas que estão tirando a sua força e o seu poder. Use o poder da obsidiana para retirar essa energia pesada que muito provavelmente não é só sua, é uma questão de ambiente, de contexto, né? Mas ela está pesando demais, é hora de botar em ação a magia para curar a sua vida. Para você que escolheu a vassoura da bruxa, essa aqui ela é uma pedra parente próxima da turmalina negra. Ela é uma versão dela, que é justamente com esse formato, com essa configuração. Ela também tem o poder de se craquelar, mas ela é muito usada para magia de limpeza de ambientes, de situações. Então, é um uso muito pontual e muito eficiente, muito forte. Então, a vassoura da bruxa, ela lhe diz que é hora de fazer uma faxina, de assumir que é o momento de limpar questões que não tem mais que fazer parte da sua vida. Para você que escolheu a vassoura da bruxa, aquilo que lhe dói, aquilo que lhe oprime, né? Aquilo que faz com que você se sinta sufocado com forças e exigências excessivas, contrárias do seu ambiente, em torno de você. Essas questões, elas precisam ser
trazidas à tona. Aqui nós temos aquilo que está escondido. Então, talvez você precise fazer alguma coisa mesmo, do tipo, não esconder que você está se sentindo muito mal diante dessas situações, mas tomar uma atitude na prática de dar um basta, dizer eu não tolero a pressão que estão fazendo sobre mim, eu não aceito que vocês me pressionem para escolher tomar partido, tomar uma decisão que eu não quero tomar agora. Eu tenho o direito de lidar com as coisas ao meu próprio modo. É um momento de dar limites. Você tem que tomar uma atitude. Se você continuar escondendo dos outros e de você mesmo aquilo que está fazendo mal, você pode se prejudicar, inclusive fisicamente, na sua estrutura. Você precisa cuidar de si mesmo e se proteger. A ação da semana é em prol de proteger os seus sentimentos, aquilo que está lhe machucando, retirar, resolver isso. Nós temos aqui a dançarina, outra carta que é muito forte, ela já saiu algumas vezes aqui. Ela fala que quando a gente está num momento muito desafiador, a gente tem que aprender a fluir com esse momento. Não adianta a gente brigar com uma tempestade, não adianta a gente correr contra um vento forte. Às vezes, a gente precisa aprender a dançar dentro da tempestade para sair dela. Mas a sua mensagem é sair dela, de verdade. Nós temos aqui a nossa última pedrinha de conselho, é a hematita. Ela é muito poderosa na absorção e na purificação. É uma pedra muito usada, inclusive, para questões do sangue, né? Para purificar o sangue, para purificar os hormônios, o sistema hormonal, o sistema circulatório. Ela é muito forte nessa drenagem. Se usa inclusive para promover emagrecimento, drenagem, né, de líquidos no corpo. Tudo isso é da competência da hematita. Para você que escolheu a hematita, é hora de drenar coisas que estão fazendo mal em você. Aqui nós temos o diabo. Fala de emoções conturbadas, de autoilusão, de autoengano, e esse tipo de sentimento trazendo prejuízo e confusão para as relações familiares, principalmente. Você pode ter brigas em casa, né, com o marido, com pais, enfim, dependendo de com quem você convive, e é hora de você segurar um pouco esses impulsos que o diabo promove, né? Porque ele conduz, né? Esse é o Deus Pan, ele é um pouco exagerado, né? Ele é selvagem e livre, mas é hora de conter o seu lado selvagem um pouco, ter autocontrole, né? Segurar um pouco o seu lado impulsivo. E isso numa semana de influência leonina é dificílimo. Com todos esses aspectos que eu falei, é dificílimo. O que esse conselho está pedindo aqui não é uma tarefa fácil. Você tem que olhar para aquilo que você está se enganando. Isso aqui não é influência de ninguém de fora mentindo para você. São mentiras que você conta no seu próprio ouvido. São situações em que você doura a pílula para que fique mais bonita a situação, para fazer de conta, ao invés de encarar as suas verdades e resolver as questões nas suas relações familiares.
Então procure ter um pouco de autocontrole, segure os seus impulsos de confronto, de briga, né? Porque tem um bem maior aqui a ser cuidado e você tem tudo para conseguir isso, né? Use o seu poder, a sua força, evoque o seu Hércules interior e segure esse leão, né? Segure os seus instintos, o seu impulso de ir lá e sair brigando com todo mundo. Você precisa olhar com atenção para esses sentimentos que não estão claros. Você está fazendo confusão aqui com coisas que podem prejudicar você. Preste atenção. Purificar. Nós temos aqui o monge que fala de se libertar de uma série de coisas do nosso contexto, do nosso entorno, que são desnecessárias. O monge tem uma vida simples, uma vida que tem todo o necessário, ele contempla as coisas com tranquilidade, com paz interior, ele aprende a meditar, ele aprende a respirar e resolver as coisas de uma maneira tranquila. Então, eu vou deixar para vocês, como sempre, as meditações dos servidores, eu deixo aqui na descrição do vídeo, né, para que você possa fazer as meditações e aprofundar esse conselho. Eu sei que é uma semana que está assim com uma energia meio densa, um pouquinho assustadora, mas não há motivo para ter medo. Há motivo para a gente corajosamente ir atrás das coisas e resolver as questões que precisam ser resolvidas. A gente está olhando ao redor e vendo tantas coisas que precisam ser resolvidas, então vamos fazer a nossa parte e purificar um pouco, varrer as coisas, né? Espantar os maus elementos da nossa psique, os miasmas, enfim, seja o nome que você gosta de chamar, né? Certo, gente? Eu quero agradecer se você acompanhou o vídeo até aqui. Eu desejo a vocês uma excelente semana, muita força para resolver essas coisas todas, né? Contem comigo e, se possível, deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo, deem a sua opinião e compartilhem o vídeo com pessoas que vocês acham que podem gostar desses assuntos que a gente aborda no canal. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo grande e até a próxima jornada.